Graças a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Gostaríamos de, nessa noite, continuarmos congratulando a Deus pelo aniversário do nosso pastor Osiel. Deus tem nos presenteado, irmão, com a vida do nosso pastor. Tem sido uma honra para nós congregarmos juntamente com o nosso pastor, ter a vida do nosso pastor Osiel como autoridade espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Deus tem confiado a este homem, a este rebanho tão lindo, e que creio eu no fundo da minha alma que é só o começo, pastor. É só o começo. Pode fixar bem os pés, porque não vai parar por aí. Os planos que o Senhor tem colocado diante de Deus, você pode ter certeza que o Senhor vai dar o aval, porque Deus conhece a intenção do seu coração. E nós louvamos a Deus, desejamos a Deus que o Senhor continue te enriquecendo de bênçãos, que este rebanho que o Senhor tem colocado nas suas mãos possa te multiplicar, e que assim, cada dia o Senhor possa confirmar a sua caminhada. É o desejo do meu coração, creio que é o desejo de toda a igreja, pelo zelo que o Senhor tem com a palavra de Deus. Que Deus possa estar te abençoando cada dia mais, o seu lar, sua casa, sua família e a sua descendência. Eu gostaria neste momento convidarmos a igreja que abra as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Profeta Daniel. Pedimos a Deus que pela sua infinita misericórdia e graça, Deus possa falar aos nossos corações aqui nesta noite. Eu me proponho aqui em primeiro lugar, porque eu necessito de ouvir a voz de Deus. Capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Vamos ler o versículo 2, versículo 3 e depois o versículo de número 12. Versículo 2, 3 e depois o versículo de número 12. Eu vou ler, os irmãos me acompanham em uma leitura silenciosa. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne e nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu vou pedir que a igreja leia esse versículo. 1, 2, 3. Aleluia. Senhor nosso Deus, temos ali, Senhor, lido a Tua palavra e expressamos aqui, Senhor, a necessidade de ouvirmos a Sua voz. O Teu povo chega a este lugar, Senhor, não para ouvir a minha voz, mas para ouvir a Sua voz e aquilo que está reservado no Teu coração para o Teu povo aqui neste lugar. Te pedimos, Deus, que em nome de Jesus,
Toda mente seja levada, Senhor, diante de Ti neste momento. Todo coração perturbado, toda mente frustrada, seja agora, Senhor, seja agora pelo poder e autoridade do Teu nome, seja agora influenciados pelo Teu Espírito Santo e que possa pairar sobre esta mente e este coração a paz, Senhor, do Teu Espírito e a lucidez da Sua palavra. Te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor possa ministrar, Senhor, a Tua palavra em nossos corações. Fala conosco, Deus, somos dependentes de Ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Eu estou com esse texto já há alguns dias no meu coração, a respeito do profeta Daniel. Existem algumas coisas interessantes que cercam a vida desse profeta. Esse profeta, ainda jovem, em sua terra natal, depois que o rei Nabucodonosor sitia Jerusalém, invade a cidade de Jerusalém, derruba Jerusalém, derruba o templo, começa a causar uma grande destruição na cidade de Jerusalém. Nabucodonosor pega alguns jovens e alguns judeus e levam cativos para a Babilônia. Os babilônicos, eles haviam crescido de uma forma tremenda, eles haviam conquistado muitas terras, porém no palácio havia poucos nobres, homens entendidos, homens estudados. Então Nabucodonosor mandou que escolhesse entre os cativos jovens, formosos de aparência, entendidos e conhecedores. Jovens esses que teriam facilidade de viver no palácio real. Jovens que tivessem uma habilidade de um aprendizado rápido para poderem serem instruídos na língua dos caldeus. E no meio desses jovens, houve 4 jovens em especial: Daniel, Sadraque, Misaque e Abidnego. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens, eles foram escolhidos pela sua aparência e pela sua capacidade física e intelectual. Guarda isso no seu coração logo no começo. Quando eles chegam em Babilônia, eles são escolhidos pelas suas qualidades físicas e intelectuais e são levados para dentro do palácio do rei. Ao chegarem dentro do palácio real, não sei se você conhece a história, mas vou dar um parâmetro, vou tentar abrir um pouco o leque. Esses jovens colocaram no seu coração não se contaminar da mesa real, porque eles sabiam que em Babilônia o alimento era consagrado aos seus deuses. Então eles, em obediência e em a sua fé, aquilo que havia sido lhe ensinado, eles colocam em seu coração não se assentar à mesa do rei e não comer do alimento consagrado a Deus. E o que me chama a atenção aqui é que, embora fosse 3 jovens, já em sua, vamos dizer, em sua juventude, na sua mocidade, eles estavam em uma terra distante, uma terra longínqua e uma terra, como dizer, uma terra idólatra. Eles saíram de sua terra, eles saíram como prisioneiros de sua terra. O templo da adoração já não pode mais se adorar a Deus. Os muros de Jerusalém já não podem o proteger. Esses jovens são escolhidos para ir para a Babilônia, são levados cativos. Eles deixam para trás a sua terra natal, que eles haviam sido criados, em que eles viviam com seus pais. Eles são levados para a Babilônia. Chegam em Babilônia, eles estão longe da sua terra natal. Eles estão longe do templo. Eles estão longe dos seus pais. Eles estão longe dos sacerdotes, eles estão longe da família, porém jamais estiveram longe de Deus. Podem até tirarmos, podem até tentar nos calar,
pode até tentar tirar o nosso direito de adorarmos a Deus, mas nunca tirarão Deus de dentro de nós. Esses jovens, porém longe, porém distante, esse jovem colocaram no coração, mesmo em Babilônia, seremos fiéis e adoradores ao Deus de Abraão. O que me chama a atenção aqui, se você ler sobre a história de Daniel, toda a sua história passou-se em Babilônia. Quando ele foi para a Babilônia, era um garoto novo. Ele tinha recebido os ensinamentos do seu pai ou da sua mãe, mas esses ensinamentos ficaram gravados na tábua do seu coração, de forma que em meio ao povo idólatra, mesmo distante, eles não abandonaram a sua fé e nem ao seu Deus. A distância não foi capaz. A destruição dos muros, a destruição de Jerusalém, o povo que foi levado cativo, se fosse outros, olharia e falaria: Deus nos abandonou. Deus não ouve mais os nossos sacrifícios, Deus não aceita mais e não ouve mais as nossas orações. Mas eles permaneceram fiéis, eles permaneceram na mesma posição que os seus pais lhe ensinaram. Em Babilônia agora eles são escolhidos para viver no palácio. Esses jovens, eles são escolhidos a dedo para viver no palácio do rei. As qualidades físicas e psicológicas desses jovens levaram eles a morarem no palácio real. Mas lá no palácio real, eles não esqueceram a sua raiz, da onde eles vieram e quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que me atrai aqui, o que me chama a atenção, é que os nossos filhos, eles são um reflexo dos seus pais, eles são espelho dos seus pais. O que nós ensinamos, o que nós passamos, aquilo que nós colocamos na mente, no coração do nosso filho, permanecerá com ele por toda a sua vida. Daniel recebeu o ensinamento. A sua mãe não sabia o prazo que ela teria com o filho. Presta atenção aqui. A sua mãe e o seu pai não sabiam o tempo que eles teriam com ele. Não sabia com quantos anos eles seriam levados para a Babilônia. Ela não entendia, ela não sabia. Mas o tempo que este filho está com ela está aproveitando, ministrando o ensinamento da palavra de Deus no seu coração. Mãe e pai, cabe sobre os nossos ombros a responsabilidade de criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós não sabemos quanto tempo e qual é o período que nós passaremos com ele, mas os ensinamentos da palavra de Deus permanecerão com eles, e ainda em sua velhice lembrarão que o meu pai e a minha mãe me ensinou o caminho do céu. Eu falo isso, irmão, com quem já passou por isso. Quando eu tinha de 8 para 9 anos, 10 anos mais ou menos, eu acho que era mais novo do que isso. Criança, brincando na rua de pé, irmão, de bermuda. Mas quando dava a hora do culto, a minha mãe me pegava pelo braço, e eu me lembro ela me levando para a casa de Deus, e nós andávamos um grande espaço. Minha mãe me pegava pelo pulso e me levava, me arrastava para a igreja. E eu olhava para trás e eu vi naquela estrada de chão o meu pé, irmão, fazendo aquela marca pelo chão. E minha mãe me arrastando para a igreja. Eu falava que eu não queria, mas é a minha mãe me arrastando pelo pulso. Chegava na igreja, minha mãe me colocava sentado no banco. A igreja era pequenininha, eu me lembro até hoje. Acabava o culto, eu ia para casa. Acabava o culto, eu ia indignado para a minha casa. Mas eu ficava sentado do lado da minha mãe. E eu me lembro como se fosse hoje um dia.
Ao ouvir a palavra de Deus, aquilo entrou no meu coração. E quando acabou o culto, eu cheguei para o pastor na época e eu falei: e quando eu crescer, eu vou ser um pastor igual a você. Na hora ele colocou a mão sobre a minha cabeça e falou: e que assim seja. Não deixa de trazer o teu filho para a casa de Deus. Não deixa de trazê-lo para a escola bíblica dominical. Não deixa de trazê-lo para a casa de Deus, porque nós não sabemos qual é o período e qual é o tempo que nós teremos com eles. Isso cabe sobre os nossos ombros, cai sobre as nossas costas. Traga o seu filho e ensina o caminho em que deve andar. Daniel agora em Babilônia, longe da sua terra natal, longe da sua casa e da sua família, longe dos sacerdotes, longe do templo, longe da cidade santa, mas não estava longe de Deus. E agora, pelas suas qualidades físicas e psicológicas, eles eram capazes de viver no palácio diante do rei. Mas o rei fala não, mas eles chegam e não querem se assentar à mesa do rei. Você pode até chegar nos lugares altos pela sua própria capacidade. Você pode chegar nos lugares mais altos pelas suas próprias capacidades, pelas suas próprias condições humanas. Mas eu quero falar uma coisa para você. Se você quiser ser diferente, é necessário ter o Espírito do Deus vivo. Se quiser marcar a história, é necessário ter o Espírito do Deus vivo. Esses 3 jovens chegaram em Babilônia, foram para o palácio, mas quando chegaram no palácio foram ensinados na língua dos caldeus. Mas em certo tempo, o rei teve um sonho, ninguém sabia interpretar, ninguém sabia o que estava acontecendo. Daniel chega para os 3 que estavam com ele e falou: vamos orar, vamos falar com Deus, porque Deus vai nos revelar e vai nos dar a interpretação do sonho. Porque o nosso Deus, Ele é socorro bem presente no momento de angústia. No momento em que seu pai te abandonar, sua mãe te abandonar. No momento em que a sua esposa te abandonar, o seu marido te abandonar. No dia que o seu filho te abandonar, pode olhar para o céu, que existe um Deus que é fiel e verdadeiro. Pode olhar para o céu e saber que existe um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Longe de casa, longe da família, distante de todo mundo, mas Deus ainda continuava ardendo a fé no coração desse homem. Eu fico às vezes pensando, pastor, obreiros, Daniel ele não volta mais para Jerusalém, fica em Babilônia até a sua velhice. E a fé de Daniel, ela permanece a mesma. Eu fico pensando, que fé foi essa que foi implantada no coração desse jovem? Que experiência é essa que ardia, que queimava no coração desse jovem, no coração deste homem, no coração dessa pessoa, que jamais ele voltou, mas ele jamais se afastou dos caminhos do Senhor. A chama continuava ardendo no coração de Daniel. E no capítulo 10, que nós acabamos de ler, fala a respeito de um tempo, fala a respeito de um fato que aconteceu e que Daniel precisava de uma resposta da parte de Deus. Nós podemos até entender que a salvação ela é pela graça. Nós podemos até saber que a salvação ela é pela graça e nós recebemos pela graça. Mas se nós quisermos obter uma resposta da nossa oração, é necessário nós sabermos que existe uma peleja no mundo espiritual e que Ele quer que você não receba essa resposta da parte de Deus. Daniel ele entra em um propósito com Deus. Daniel ele entra numa peleja com Deus durante 3 semanas. A Bíblia nos fala que Daniel ele tem uma visão e ele não consegue entender. E ele quer a revelação, ele quer a interpretação, ele quer que Deus fala com ele. E ele coloca no coração dele fazer um jejum
e entrar num propósito de oração, ele coloca no coração dele que ele necessitava dessa resposta. Eu não estou fugindo do assunto, mas segura um pouco. Esses dias atrás eu estava conversando com a minha esposa dentro da minha casa. Eu estava conversando com ela sobre as coisas de Deus. E eu falando com ela, existem coisas na vida de um ser humano, nas coisas numa vida de uma família, que são como as muralhas de Jericó. Elas precisam ser jogadas por terra. Você está pedindo uma coisa que talvez ninguém da sua casa e da sua família pediu. Você quer algo na sua família que jamais ninguém conseguiu ou que ninguém alcançou. Você está numa luta com Deus para alcançar algo que talvez ninguém que você conheça tenha alcançado. É como se fossem as barreiras de Jericó. Aquelas muralhas estão ali na sua frente e você quer que elas caiam por terra. Você quer continuar. Você quer entrar na cidade de Jericó, mas você sabe que a barreira está na sua frente. Quem está entendendo, diga um amém. Deus vai derrubar essa barreira que está na sua frente no nome de Jesus. Mas entenda o segredo. É necessário que você entre no propósito com Deus, para que essa barreira caia por terra no nome de Jesus. Daniel, ele entra em um propósito de oração, ele entra em um propósito de jejum. Quando o anjo chega para ele e traz a resposta para Daniel, o anjo fala o seguinte: olha, Daniel, homem muito amado, porque desde o momento que você propôs no seu coração, a resposta já foi enviada para você. Deus conhecia Daniel. Deus conhecia o seu servo Daniel. Deus sabia que quando Deus entendia, Deus conhece Daniel. Deus sabia que a partir do momento que Daniel colocou no coração dele, que ele não ia parar de orar, enquanto a resposta ela não viesse, Deus sabia que Daniel ele não iria desistir, e no mesmo momento Deus envia a resposta para Daniel. Porque Deus, ele não olha como olha o homem, Deus olha o coração do ser humano. Deus, ele não julga pelo que você aparenta, mas pelo que você é. Deus não julga pelo aquilo que você tenta aparecer, mas Deus julga pelo aquilo que você faz, pelos frutos que você produz, porque é pelo fruto que nós conhecemos as árvores. Então o anjo chega para Daniel e fala: olha, Daniel, a partir do momento que você colocou no seu coração, a partir deste momento, eu saí ao seu encontro. Aqui entra a batalha. A Bíblia nos fala que veio um anjo da Pérsia e segurou o anjo no céu. E o anjo que estava trazendo a resposta agora entra numa batalha com esse anjo no céu. E Daniel continua lá embaixo orando. Daniel continua intercedendo. Daniel continua se consagrando. Daniel continua na peleja. E Daniel sabe que no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. Se você não entender que no mundo físico, guarda isso no seu coração. Enquanto nós não entendemos que no mundo físico acontece, o que acontece no mundo espiritual é apenas um reflexo do mundo espiritual. Daniel está orando, Daniel está se consagrando, Daniel está se dedicando. E lá no céu o anjo está pelejando. Eu tenho que levar essa resposta para Daniel. Eu tenho que descer com essa resposta para Daniel. E Daniel continua orando. Daniel continua consagrando. Daniel continua pedindo. Daniel continua acreditando que a resposta viria. Nós temos que crer naquilo que nós pedimos. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós temos que acreditar como se nós já estivéssemos recebendo. Você tem que crer como se você já tivesse recebido. Daniel continua orando, Daniel continua se consagrando, e no mundo espiritual a peleja está acontecendo. E visto que Daniel ele não cessa de orar, visto que Daniel não cessa de interceder, a Bíblia nos fala que Deus enviou um outro anjo para pelejar no mundo espiritual. Foi quando o anjo se soltou e desceu até Daniel para trazer a resposta para Daniel. Nós vivemos em uma peleja e um mundo espiritual. Nós vivemos em uma batalha espiritual, em que nosso adversário jamais vai querer que você alcance a resposta da sua oração. Ele jamais vai querer que você seja vitorioso, que você alcance a resposta da parte de Deus. Mas em nome de Jesus de Nazaré, eu quero crer do fundo da minha alma que Deus nessa noite está levantando você que estava parado. Deus vai levantar você que estava desanimado. Deus vai levantar você que estava decepcionado, e em nome de Jesus de Nazaré, você vai se colocar de pé, e vai entrar nesta batalha, vai entrar nesta peleja, e Deus vai enviar a resposta para a sua vida. Uma certa vez, eu tenho um cunhado que nós orávamos muito junto, nós vivíamos orando um monte, se consagrando, pedindo a Deus. E um dia nós levantamos uma campanha de 21 dias no monte. E nós começamos ali, acho que estávamos em 5, começamos aquela campanha. E nós firmamos um pacto, que durante esses 21 dias, acontecesse o que acontecer, nós estaríamos no monte, orando, intercedendo pelas nossas causas, pelos nossos propósitos. Existem pessoas que acreditam que não é necessário. Tudo bem. Nem toda batalha se vence de uma vez. Nem toda guerra ela é vencida de uma vez só. A guerra só é vencida quando nós vencemos batalhas após batalhas, até que a guerra ela seja vencida. E primeira semana, todos estavam no monte. Já na segunda semana já diminuiu a quantidade. E na terceira semana, que era a última semana, só estava eu e ele. Nós íamos para o monte, às vezes o tempo mudava, os ventos mudavam, aqueles ventos fortes, que parecia que ia arrancar um monte do lugar. Mas nós estávamos no monte orando e falando com Deus, porque nós tínhamos um propósito, tínhamos firmado um pacto naquele lugar, que nós faríamos os 21 dias acontecesse o que acontecesse. As 2 primeiras semanas foram mais fáceis, a terceira semana foi a mais difícil. Mas concretizamos os 21 dias, e para a glória de Deus eu recebi a minha vitória da parte de Deus. Eu quero falar para você que Deus, Ele gosta quando nós firmamos propósitos com Ele. Quando nós firmamos alianças com Deus. Quando nós colocamos pacto, fazemos pactos com Deus, Ele ama, porque nós botamos um pacto e nós estamos ali naquele lugar. Todo dia nós estamos buscando, nós estamos clamando e colocando diante de Deus as nossas necessidades. E Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu creio do fundo da minha alma que Deus irá responder a sua oração. No Hebreus, livro de Hebreus, 13, versículo 8, diz o seguinte: Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que eu gostaria de falar para você, que o mesmo Deus de Daniel,
o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele continua sendo o Deus desta igreja e Ele continua sendo o seu Deus. Não permita jamais que Satanás levante pensamentos na sua mente dizendo que você não é capaz. Se ele tentar abater a sua fé falando que você não vai conseguir, você fala para ele, em nome de Jesus, eu creio no fundo da minha alma. Pode falar para ele que nem os pensamentos de Deus podem ser impedidos por vós. Bem sei eu, Deus. Jó, capítulo número 42, Jó falando, bem sei eu, Deus, que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Eu gostaria neste momento de convidar a igreja a se colocar sobre os vossos pés. O anjo chega com a resposta e a revelação para Daniel. Deus, Ele quer responder às nossas orações. Deus, Ele quer falar conosco. Eu com 8 para 9, 10 anos, Deus, Ele falou comigo. Com 8 para 10 anos. Quando aquele pastor colocou a mão sobre a minha cabeça e falou que assim seja, 40 anos se passaram. 38 anos se passaram. Mas para a glória de Deus, a palavra daquele homem que talvez nem está mais vivo, mas a palavra que ele proferiu sobre a minha vida, ela se cumpriu. Toda a palavra de Deus liberada sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Toda a palavra de Deus liberada sobre o seu lar, ela vai se cumprir. Toda a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Os planos e o projeto e o pensamento de Deus para a sua vida, ele vai se cumprir em nome de Jesus. Aí você me pergunta, o que eu faço, pastor? Permaneça na mesma posição em que Daniel permaneceu, crendo, orando, intercedendo e confiando. Não cessa de buscar, não para de orar. Não deixa de confiar, mas continua persistindo em oração, continua crendo. Em nome de Jesus, continua crendo que a resposta vai chegar e Deus vai enviar para você a resposta da sua oração. Quando o anjo chega para Daniel, a Bíblia fala que Daniel ele caiu como se tivesse morto pela presença do anjo. Ele caiu de joelhos. Aquela presença maravilhosa diante de Daniel. Meu Deus. Em nome de Jesus, creia. Pelo poder da palavra e do nome de Jesus de Nazaré. Todo pensamento negativo, toda falta de fé, Senhor, em nome de Jesus, que toda decepção, que todo espírito da incredulidade seja repreendido agora pelo poder que é no nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que faça arder, Senhor, e queimar a fé no coração do Teu povo, para que Teu povo creia que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e que o Senhor é um Deus vivo e que opera maravilhas no meio do Teu povo. Nós te oramos, Deus, e confiamos em Ti, Pai. No nome santo de Jesus, realiza um milagre na vida do seu filho e na vida da sua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. E volta a palavra ao pastor presidente.